No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, 77% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil são classificados como agricultura familiar. No entanto, esses terrenos ocupam uma área muito pequena, de apenas 23% do espaço das propriedades agropecuárias do país. Hoje vamos falar de agricultura familiar e cidades. Participam o Ricardo Borsato, engenheiro agrônomo pela Universidade de São Paulo. Ele é doutor em engenharia agrícola pela Unicamp, professor dos programas de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento rural e em sustentabilidade na gestão ambiental, ambos da Universidade Federal de São Carlos. Sérgio Chigueda, agricultor ambientalista, regenerador socioambiental, co-criador da Horta Comunitária da Saúde, conselheiro do CADES, Vila Mariana e membro do Fórum Agenda 2030. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a você que está em sintonia aqui, o Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. Quais são os destaques da semana, Franklin? Antes de dar o destaque, eu queria falar que o objetivo que nós vamos tratar hoje, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, é de número 11, cidades e comunidades sustentáveis, que visam tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes e sustentáveis. E acrescentar também que os ODSs, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são parte da Agenda 2030 da ONU, que visa o quê? Um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. Isso é fundamental se dizer logo no início do nosso programa, que trata dos ODS. O destaque da semana, bom, ainda continua repercutindo, né, João, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, né? Não vamos nem entrar no mérito, né? Vamos pensar em 2026 e deixa para lá esse ano, que já foi mesmo, não tem mais o que fazer, né? Vamos assistir a final agora no fim de semana e está tudo certo, né? Ô, Franklin, me diga uma coisa, nós insistimos, gerações passadas a nossa, e a nossa continua também fazendo isso, destacando a qualidade do jogador brasileiro. E dando as costas para uma evidência que é clara: futebol é um esporte coletivo, não depende só de um, depende de 11. O Brasil continua insistindo numa tática equivocada, Frank? Eu acredito que sim, Em geral, a nossa Confederação Brasileira, né, de Futebol, a CBF, ela às vezes escolhe muito mal quem vai comandar o time, né, na beira do campo, né? Então, claro, cada brasileiro é um técnico, né? Nós temos aí 200 milhões de técnicos de futebol, mas uns mais competentes escala que outros. Mal, se você quer que eu cite um, sou eu. Mal. Então, o que acontece? A gente vê uma pessoa que escalou mal, substituiu mal, teve uma tática errada, até na cobrança de pênaltis, que é evidente, você tem que colocar primeiro uma pessoa mais capacitada para criar um clima mais positivo, deixa ele por último, que aconteceu com o Neymar, o último a cobrar. Veja a Argentina, ela colocou primeiro o Messi, fez o gol, ele de cara, criou um clima positivo, e os outros que seguiram fizeram o gol. Então, diante do que você falou, o nosso futuro técnico deve ser estrangeiro ou brasileiro? Acho que tem que ser competente, Joel. Tanto faz se nasce brasileiro ou não. Tem que ser competente, não ser, digamos assim, que de grupo. Não é convocar certos jogadores porque são amigos ou porque é do clube que ele defendeu. Enfim, acho que isso não funciona muito, não. O Brasil tem errado muito já há algum tempo, né? Mas, enfim, vamos esperar 26, porque este ano, 22 já foi. Apenas uma lembrança, você falou esperar 23. Isso é pouco discutido, nós estamos 22, mas daqui 4 anos, não é isso? Isso, 26 seria a próxima Copa, né? Nós esquecemos que a CBF, um ex-presidente da CBF está preso nos Estados Unidos.
outro foi banido do futebol, e o terceiro está fazendo um concurso para que a imprensa esqueça dele. A gente sempre foca no treinador e nos jogadores, mas a retaguarda do Brasil é muito complicada, Frank. É verdade, talvez esse seja um pouco do reflexo do resultado em campo, né, Joel? Tem tudo a ver. Muito bem. Outro destaque que eu quero dar, Joel, rapidamente, é sobre que no sábado passado nós tivemos a comemoração, né, foi o aniversário do Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, dia 10 de dezembro. Né? Nós comemoramos 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, feita pelas Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. Então é importante que registrar essa data, que é fundamental para o Brasil e para o mundo, a valorização dos direitos humanos. Muito bem, deixa eu cumprimentar nossos dois convidados. Se estendemos muito para falar do futebol. Já pensou se a gente tivesse ganho a Copa? Porque era meia hora só falando do Neymar e companhia, né? Ô, Ricardo, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos ouvintes. Agradeço imensamente a oportunidade aqui de compartilhar com vocês esse momento. O prazer é nosso, Ricardo. E ao Sérgio também, né, Sérgio? Daqui a pouco você apresenta ele. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Ô, Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, fazendo minha estreia aqui com vocês. Eu também sou um cara que sou apaixonado pelo futebol. Eu comecei esse movimento de coletivismo que a gente faz aqui em São Paulo através do futebol, né? Olha que então, eu criei um campeonato de futebol na PM da escola da minha filha, de maneira sustentável. Então, hoje o futebol já rola há 45 anos lá, com neto, com bisneto, com tataraneto, e tem meio a ver aí com esquema familiar, né, com esquema local e coletivismo. Então, tudo isso que se falou no futebol também, eu acho que tem tudo a ver, né? Em relação a termos 200 milhões de técnicos, e os 200 milhões de técnicos realmente faz parte mesmo. Eles acabam, de qualquer forma, mexendo aí na cabeça do técnico também, e é um todo, né? Nós hoje, na própria política também é assim. É interessante o seu registro, né? A insistência do nosso país de insistir no individual, não pensar no coletivo. É a nossa cultura, né? Então, o Bolsonaro foi o último salvador da pátria, e está todo mundo vendo que não é. Então... Pelo contrário, né? Agora, o Ricardo, no início do programa, eu falei daqueles dados, né? 77% do censo agropecuário, e você me falava em off que esse censo é feito de 10 em 10 anos, porque o último de 2017, eu falei, está muito tempo, né? Os dados devem ter mudado, e, sobretudo porque nós sofremos e ainda continuamos sofrendo com a pandemia, né? Exato, Joel. Então é isso, né? O censo, os números que a gente tem, quanto pesquisador para trabalhar em cima, para entender a realidade nacional, ele é feito a cada 10 anos, né? Quando não atrasam, como ocorreu aí no último governo, né? Então, quer dizer, para nós somos pesquisadores e para gestores de políticas públicas são informações fundamentais, porque se você não sabe quem, onde, como é que você toma decisões, né? Então, os dados do censo de 2017, se me permite alongar um pouquinho, eles são reveladores, né? Porque é isso que você comentou logo na entrada, né? Mais de 75% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros são de agricultura familiar. Bem, para quem não sabe o que é agricultura familiar, é onde são, em geral, estabelecimentos pequenos, mas o principal fator é que quem trabalha, em geral, também é o proprietário, ou é o dono da terra, né? Ele é o responsável pela terra. Então, quer dizer, a mão de obra contratada sempre é menor do que a mão de obra da própria família, por isso chama agricultura familiar. E essa agricultura familiar, que, como você bem falou, Joel, que está aí, são quase mais 77% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros, mas eles correspondem somente a 3%.
Da área, muito pouco, sabe, Joel? Mas sabe o que chama mais atenção? Você que, imagino que você seja do estado de São Paulo, você roda o interior. A capital. E quando a gente anda pega as grandes rodovias do estado de São Paulo, você vê aquele mar de cana, né? Você não vê agricultura, você vê mar de cana, mar de pinos, às vezes, né? Mas essa agricultura, que só tem 20% da área, ela é que produz o alimento que a gente consome no nosso dia a dia. Então, por exemplo, 80% da mandioca produzida no Brasil é feita em unidades de produção, estabelecimentos agrícolas familiares. No estado de São Paulo, por exemplo, 50% do leite produzido no estado de São Paulo, João, ele é produzido em estabelecimentos agrícolas familiares. Então, ela é a grande responsável, apesar dela estar, né, esmagada nesses pequenos espaços geográficos, ela é que é responsável pela grande produção de alimento do nosso país. E poderia ser uma solução para o problema da fome. Desde 2018, o Brasil entrou no mapa da fome e a agricultura familiar seria uma alternativa, né, para as pessoas produzirem a própria comida. Né? Uma alternativa não, eu tenho certeza que esse é o caminho para a gente sair, como nós saímos anteriormente, é o caminho para nós sairmos do mapa da fome, né? Se nós pegarmos os dados, Joel, a grande parte da população em situação de vulnerabilidade social está no rural, mais do que nas cidades, né? Então, quando a gente desenvolve políticas, ações voltadas para o fomento dessa agricultura, a gente produz alimentos para a cidade, mas também incentiva que eles produzam alimentos para si mesmos, né? E aí a gente acaba erradicando a fome. Mas talvez um outro aspecto fundamental, às vezes pouco comentado da agricultura familiar, é que ela produz outra coisa que é muito consumida nas cidades, além dos alimentos, sabe, Joel? Ela produz, por exemplo, água, e ela produz ar limpo também. Então, quer dizer, ela não produz só o alimento, né? Então, a agricultura familiar tem essa capacidade de prover o que a gente chama de serviços sistêmicos, né, ecossistêmicos. Produz água, produz ar e produz alimento, saudável na maioria das vezes. Ou seja, é no impacto meio ambiente, né? Além disso, né? Além de ser fundamental para o combate à fome. Sérgio, eu quero te ouvir. Você que põe a mão na massa, né? Você é que tem uma experiência muito interessante. Eu queria que você, durante a entrevista, falasse um pouquinho mais alto, perto do microfone, porque a produção está registrando aqui que o seu som está vindo muito baixinho lá na rádio. Tá, melhorou um pouco? Melhorou muito, tá? Assim tá ótimo. Então tá bom. Bom, eu não tenho assim muitos dados de pesquisa. Eu sou um cara que realmente é ODS na prática, né? E nós começamos aqui através de uma vontade da sociedade de ocupar um espaço público que estava abandonado, né? Gerando problemas sociais, lixo, entulho, insetos, ratos, e furtos e roubos também, né? Quando se passava lá na frente, tinha muita tocaia nesse espaço. Então, nós resolvemos limpar e começar uma horta comunitária. Esse movimento começou lá em 2010. Isso já estava muito forte lá fora, na Europa, na Ásia, em outros países mais desenvolvidos, enquanto que aqui ainda estava engatinhando, né? E acabamos co-criando essa horta aí com todos esses colaboradores em 2013, através de muita luta, né, indo atrás do poder público para ver se conseguia espaço para poder realmente ocupar, fazer alguma coisa pela sociedade. E a gente foi meio que assim, motivo de chacota por conta do poder público na época. E até hoje nós temos o pessoal que quer fazer isso tem muita dificuldade em obter um espaço, né? Então a gente meio que invadiu o espaço, falamos, nós queremos isso, invadimos o espaço, vamos tentar fazer a coisa certa. Então qual que é a maneira certa? Viver como se fosse em comunidade. Eu lembro na imigração, os meus pais, eu falo, ele nunca estudou, ele era um semi-analfabeto, né, veio do Japão. Como é que ele conseguia construir aquelas casas com telhado de meia água, uma água, linguagem arquitetônicas, né? Aí ele falava, não, eu aprendi isso com um senhor que veio aqui, estava todo mundo no mutirão, mais de 20 pessoas, um entendia mais, então todo mundo seguia aquela pessoa. Depois isso ia sendo replicado para outros. Então,
Essa cultura eu achei muito legal, é uma coisa que já vem cíclica de há tempos atrás, e vale para a natureza, vale para a agricultura, vale para o alimento, para a segurança alimentar, né? Então a gente achou interessante essa ideia, pelo menos eu, na minha visão, eu adotei, abracei essa causa, falei, vamos ocupar esse espaço. Chamei o pessoal do futebol, com quem eu sou um cara urbano, né? A gente faz muito futebol aqui, tem que fazer alguma coisa. Então já tinha um coletivismo, tinha uma certa experiência de coletivismo. O pessoal meio que me escolheu para ser um organizador das coisas, naturalmente. Você sabe, Sérgio, durante o programa nós vamos começar a contar um pouco da sua experiência. Você já falou como surgiu isso, né, através do futebol, da experiência dos teus pais. Isso é muito importante, porque o país vive um momento hoje especial e esperançoso, né? E o novo projeto coletivo de país é muito importante, o seu depoimento e a experiência que você e mais alguns estão vivendo em relação à agricultura familiar. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Combate à Insegurança Alimentar na América Latina passa por reforço da proteção social e agrícola. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Um relatório da ONU indica que a América Latina e Caribe precisam fortalecer sua produção agrícola e sistemas de proteção social para acabar com a fome. O documento da Comissão Econômica para a Região, a CEPAL, foi assinado também pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e pelo Programa Mundial de Alimentos. As agências da ONU dizem que essas medidas são necessárias para responder ao desafio de combater a insegurança alimentar, o aumento da pobreza extrema e apoiar a produção de alimentos na região. As crises no mundo e a guerra na Ucrânia comprometem o acesso da América Latina e do Caribe aos alimentos e a insumos importantes para a agricultura regional. O trabalho aponta que o impacto da guerra na Ucrânia sobre setores produtivos deve ser entendido no contexto das diversas crises que afetaram a economia mundial nos últimos 15 anos. O estudo cita a crise financeira de 2008, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e a pandemia de Covid-19. O relatório explica que essas crises resultaram em rupturas em diversas cadeias produtivas primárias e manufatureiras, seja pelo aumento das barreiras comerciais ou por disfunções no sistema de produção e transporte global de bens. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. O combate à insegurança alimentar na América Latina. Nós continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Se houver condições técnicas, a gente volta com a matéria, mas depois, Franklin, você repercute para os convidados aquilo que foi possível ouvir da matéria da Maíra Lopes, lá direto de Nova York. Bom, chegamos no momento da nossa enquete, Franklin. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Perfeito, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Como eu costumo dizer, não tem base científica, mas serve para a gente ter uma certa forma de perceber a temperatura sobre o tema que nós estamos discutindo, né, nos nossos programas. Como hoje, por exemplo, agricultura familiar e cidades. Nós fazemos a seguinte questão na nossa enquete: você consome ou já consumiu produtos da agricultura familiar? E olha só o resultado, Joel. 81% das pessoas disseram que sim, contra 19% que disseram que não. Acho que até pelos dados apresentados, não, ou pela que foi dito tanto pelo Ricardo como o Sérgio no início do programa, acho que até muito mais, né? Se a gente for pensar, quem realmente garante o sustento do Brasil é a agricultura familiar. E eu queria aproveitar, Joel, e lançar uma questão aqui, né, tanto para o Ricardo como para o Sérgio. Por exemplo, como você, João, você mora num apartamento. Como é que é possível você fazer para produzir alguma coisa? Sei lá, um tempero, uma salsinha, uma cebolinha, ou até um pé de tomate, por exemplo, dá para plantar num vaso, né? E você acaba tendo... Né? Que cuidados as pessoas devem ter? De qual é a melhor forma de você iniciar essa hortinha dentro do seu apartamento? Vamos começar pelo Sérgio. Que deve ter uma experiência incrível sobre isso, né? Exatamente. Eu sou um cara que gosta muito de prática, né? Que a gente tenta... E quando eu cheguei no conselho aqui da Vila Mariana, do Conselho do Meio Ambiente, que é o CADES,
Eu vi uma montanha de papel, como o CONSEG tem, né, o Conselho de Segurança, e todo mundo quer fazer isso, vamos fazer aquilo, mas ninguém colocar a mão na massa. Aí nós falamos, nós temos a horta, vamos todo mundo sair daqui da cadeira e vamos tentar fazer alguma coisa. E lá na horta a gente consegue mostrar alguma coisa, o ciclo da semente, né? A planta se pendoando, tentando gerar semente, estão fazendo um ciclo completo, todo mundo conhecendo. Dessa forma, isso aí se replica em casa, então vai para o vaso, porque todo mundo mora em apartamento, hoje é tudo concreto, e vamos tentar fazer algo em vaso, né, ou numa floreira. Quanto mais espaço de solo tiver, é melhor. Então, se aprende na horta e replica em casa, é muito fácil. Você com um vasinho, vários vasinhos, não diria vasinhos pequenos, eu prefiro, eu sugiro vasos maiores, né? E uma composteira também do lado. Aí ele já começa a usar todo o sistema da agroecologia, tudo isso que o Ricardo falou, que nós plantamos água, plantamos consciência, né? Plantamos essa consciência na parte de resíduo, lidar com composto orgânico, pegada de carbono, né? Você consegue sequestrar carbono com isso também, jogar no solo, assim como é uma função da árvore que hoje muita gente não entende. Então você consegue, através de um vasinho, na prática, fazer essa rede de conexão da natureza e chegar a tudo isso. Então, é muito importante que seja num vasinho, ele começar com um temperinho, ele só vai ter que entender algumas coisas, porque eu acho que ele vai ter, por erro e acerto, ele não pode ficar plantando cebolinha e salsinha, né, os areloplásticos no mesmo vaso, porque um requer muita água, o outro não, aí um acaba matando o outro. Então, aí tem os invasivos também, tudo isso se reflete na natureza. O cara começando a fazer uma microcélula num vaso, ele começa a expandir seu horizonte, e é isso que a gente tem feito aqui na Horta Comunitária da Saúde, e hoje nós levamos essas ações para plantio de florestas também, né, reflorestamento, e aí estamos conseguindo atingir vários desses 17 objetivos, se não todos. O que você está dizendo é que a partir do seu apartamento, a partir da sua casa, você pode transformar e provocar uma mudança cultural. Não só na sua qualidade de vida, né? Você vai consumir um alimento mais saudável. Agora eu quero ouvir o Ricardo. Qual é o maior desafio da agricultura familiar nas áreas urbanizadas? Claro, e respondendo também a questão do Franklin. Você sabe, Joel, eu estava pensando aqui, escutando o Sérgio, e aí às vezes a gente esquece que o principal alimento da planta não vem do solo, né? Vem do sol, né? Por isso que a planta se alimenta de sol, é o principal alimento. Por isso que é possível fazer agricultura em qualquer espaço, né? Tendo sol, você só não faz debaixo da terra. No metrô, porque na cidade grande tem metrô, é difícil fazer agricultura. Mas você tendo acesso à energia solar, que é o principal alimento da planta, por isso que a planta é espalmada, né? Por isso que ela vai indo atrás do sol, é onde ela come. Ela não tem perna, então ela vai indo, né? Açaí, o solo trazem os temperos necessários para a planta, mas o principal elemento constitutivo da planta é o carbono, que ela retira do ar através de um processo chamado fotossíntese. Então é incrível como você pode praticar agricultura em qualquer espaço. Mas sabe, Joel, que tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira é a importância da gente ter esses espaços de cultivo nos nossos lares, né, ou no bairro e tudo mais. Porque quando a gente planta, põe um pouco a mão na massa, a gente começa a perceber o quão complicado é produzir alimento. Isso tem três coisas que a gente precisa todo dia, né? Uma é respirar. Essa não dá para ser uma vez por dia, não. Tem que ser a cada segundo e dar uma respiradinha, ou mais. Então precisamos de ar. A segunda é a água. Sem água também a gente morre em poucos dias. E a terceira é comer, né? Ao menos 3 vezes ao dia. Então a gente precisa comer todo dia. E a gente na cidade come todo dia. Só que não tem a menor ideia de como esse alimento é produzido, por quem ele é produzido, né? As crianças imaginam que o leite vem da caixinha, né? Que eu nem sabe que ele tem uma vaca. Imagina pensar que vem de uma vaca. Então, quando a gente começa a produzir as nossas hortas caseiras, nossas hortas comunitárias, a gente começa a valorizar o trabalho do agricultor, sabe? E ver, como o Sérgio tão bem falou, que não é fácil, tem um monte de segredos, um monte de detalhes que você vai aprendendo com o tempo. Mas você sabe o que me chama a atenção? Tem um dado que me marcou muito de uma pesquisa de um colega, que ele foi em restaurantes, né, de pessoas engajadas com alimentação, restaurantes
vegetarianos, veganos, de Porto Alegre foi a pesquisa. E ele fez uma entrevista por que a pessoa vai lá, e todo mundo vai lá porque está preocupada ou com a saúde, ou está preocupado com o meio ambiente, mas ninguém estava preocupado com quem produz aquele alimento, sabe? Então é fundamental a gente ter esses espaços de produção para a gente começar a pensar também em quem produz o nosso alimento. Quem é que está ali produzindo, quem é que está trabalhando, quem é que está no dia e noite trabalhando e tudo mais. E as pessoas na cidade, infelizmente, estão muito desconectadas do campo. Então talvez a principal função dessas hortas urbanas sejam essa, nos reconectar, né, com a produção do alimento, que é uma das coisas que a gente precisa ter todo dia. E resgatar um personagem invisível, né, que é o produtor agrícola, né, que nunca se pensa nele, né? Só quando há crise, falta tomate, falta isso, falta aquilo, você lembra do agricultor e das dificuldades que ele enfrenta para realizar o seu trabalho, né? Exatamente, esse é um ser invisibilizado. Tem tanta propaganda na TV, né? Do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Depois a gente comenta um pouco sobre isso, né? Então, mas como se fosse uma coisa, uma máquina, umas coisas, né? E na verdade, como eu falei no início do programa, quem produz o alimento que a gente consome ali no dia a dia, né? O nosso tomate, o nosso alface, o nosso feijão, né? O nosso leite, são os agricultores familiares, né? São famílias que vivem no campo, pessoas que vivem no campo e têm a sua vida dedicada a isso, a produzir alimentos para que nós, nas cidades, possamos consumi-los. Ô Sérgio, você falou da tua experiência, achei muito interessante a partir do futebol, e agora você já faz parte da Agenda 2030 aqui de São Paulo, né? O Desenvolvimento Sustentável 11º, não é? Os seus colegas com você tem consciência da importância disso, né? Desse dialogar, né? com os colegas, de se criar um novo momento a partir das hortinhas que vocês estão fazendo. Enfim, o que essa experiência traduziu para você enquanto ser humano? Então, eu acho assim, é realmente muito importante a partir dessa microcélula aí, porque eu sou filho de agricultor, né? Então, o meu pai, ele tinha fazenda. Meu sogro também, 300 mil pés de café em Garça, uma cidade aqui em São Paulo, né? Então, são produtores, são produtores de monocultura gigantesca. Então eu vi muito uso de agrotóxico, de veneno, não usava cobertura em solo, sempre limpava todo o solo. E quando eu comecei a estudar agroecologia, o primeiro livro que eu peguei foi do Masanobu Fukuoka, Agricultura Selvagem. Depois eu fui para Ana Maria Primavera, que é uma excelência em agroecologia, né? Se não foi ela que inventou isso aí, ela fala muito na vida no solo, né? Aí eu comecei a ter esse embate, assim, no sentido de que, puxa, se a gente está matando o solo, nós não vamos mais ter comida. Nós vamos ter um problema sério de segurança alimentar. Porque se você mata o solo, você não tem nem mais permeabilidade. Se você esturrica, ele não tem permeabilidade. Não faz o ciclo da água, você não vai ter água. Nós vamos nos extinguir rapidinho. Aliás, ainda nós estamos indo para esse nicho aí, para esse idealismo de autoextinção em cima do que nós estamos fazendo a cada passo no dia a dia. Então a gente tem que começar a incorporar no seu dia a dia, né, cada passo para poder regenerar isso. A palavra é regeneração. Nós passamos da época de ficar estudando, de ficar só vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não estamos fazendo nada. Nós só estamos ainda, todo mundo ainda vai lá, puxa a descarga, acha que acabou seu problema, né? E essa pauta, sabe, Sérgio, foi criada exatamente para mostrar a pessoas como você, a sua experiência de vida, e motivar quem está nos ouvindo, que pode criar sua hortinha na sua casa ou no seu apartamento, conforme foi a questão levantada pelo Frank. Ô, Ricardo, o estudo mapeou a área do Sudeste brasileiro, no Sudeste brasileiro, apenas 4,4% foi classificada como loteamentos vazios.
mais de 76% da área da região e de áreas urbanizadas densas. Esse estudo você participou dele. Na verdade, são não áreas urbanizadas, né? No Sudeste, não, né? São áreas que você hoje já não tem mais a vegetação nativa, né? Então, nós tivemos esse modelo do agronegócio, inicialmente aqui no estado, né? O estado de São Paulo... Chamada Mata Atlântica, que foi gradativamente... Exato. Essa sobrou só para quando a gente desce para a praia, porque é um morro tão inclinado que não deu para usar para nada, aí deixaram lá, né? Mas a Mata Atlântica é isso, ela foi devastada, né? E no lugar foi posto o café, depois foi posto a cana, hoje a soja, hoje entrando forte, né? A questão, na verdade, são plantados, Joel, que a gente chama de grandes desertos verdes. Você tem uma cultura só, é o que eu chamo aquele mar de cana, para quem pega a Anhanguera, Bandeirantes, só de São Paulo, é o mar de cana. Ou então quem vai um pouco mais adiante, mais para o sudoeste do estado, vê aquele mar de floresta, mas é uma floresta de uma espécie só de eucalipto, né? Onde não tem gente, não tem variedade de espécies, nem nada. Então essa agricultura hoje que domina o nosso cenário, sabe, João? Uma agricultura altamente dependente, como bem falou o Sérgio, né? Altamente dependente de insumos químicos, né? Então, que destrói toda a vida do solo, que degrada o meio ambiente, degrada os rios. Então essa é a agricultura hoje. E essa agricultura produz, né, que destrói o campo, produz para quem produz muito pouco. E aí está a importância da experiência do Sérgio. Porque tem uma coisa que as grandes cidades são grandes vertedouros, né? Vertedouros de ar limpo, que pega ar limpo e joga ar sujo para cima. Vertedor de água, pega água limpa e joga água suja para fora. E de alimentos, né? Então a cidade ela depende do campo. E se o campo não prover esses serviços com qualidade, você acaba com o campo e com as cidades. Então eu vejo com muita dificuldade, para só fazer um gancho com o tópico do programa, nós temos cidades sustentáveis se não pensarmos numa agricultura que produza alimentos saudáveis, uma agricultura baseada numa mão de obra familiar, uma agricultura que produza água, uma agricultura que produza ar. Existe uma interconexão que muitas vezes quem é da cidade não vê. E graças ao trabalho que o Sérgio e outros desenvolvem, né, alguns da cidade começam a ver a relevância da agricultura. Né? Mas os estudos que você faz são importantes também, né, para a gente compreender qual é a situação do país em relação ao tema. Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre agricultura familiar e cidades, com Ricardo Borsato e Sérgio Shigeda. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Vamos ouvir a dica do Frank Valverde. Simplesmente você deve seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e lá acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. Isso é muito importante. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo agora, nesse momento, ficam disponíveis no nosso canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra também quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Joel. O livro Agricultura Familiar e Políticas Públicas no Estado de São Paulo destaca desafios da agricultura familiar nos últimos anos. Um deles é o déficit de serviços de assistência técnica. Enquanto 53% das grandes propriedades têm acesso à assistência técnica, somente 35% das pequenas conseguem o serviço. Ricardo, você participou da elaboração desse estudo. Qual é o impacto da tecnologia ou a falta dela na agricultura familiar? Nós estamos com um problema aqui do som. Microfone. Fechou tudo. Pronto. Aqui muito bem. A perspectiva voltou aqui com... Você sabe, eu primeiro quero falar um pouquinho do livro, se você permitir, né? Então, a Agricultura Familiar no Estado de São Paulo foi um livro organizado por mim, em parceria com a professora Vanilde Esquerdo, da Unicamp, e a professora Regina Camargo, da Unesp de Jaboticabal.
Aí nós tivemos a alegria de conseguir reunir os principais pesquisadores do Estado dedicados aos estudos da agricultura familiar, né? A gente fazer um bom diagnóstico, entender o papel das políticas públicas para esse grupo e tudo mais. É um livro que foi editado pela editora da Universidade Federal de São Carlos, né? Está disponível aí nas principais plataformas, no Kindle ou no próprio site da própria editora, né? Então, na Amazon, onde vocês buscarem, acham ele sempre fácil, né? Agora, então, já dialogando com a tua colocação, né? Se a gente parar, por que a grande agricultura, essa agricultura exportadora, ela tem assistência técnica? Porque ela compra esses insumos dessas empresas, e, né, então ela compra o adubo, ela compra o agrotóxico dessa grande empresa, e o vendedor dessa grande empresa, em geral, é um agrônomo. E esse agrônomo fala, é lógico que ele não dá o que é mais ecologicamente ou melhor para o agricultor. Ele dá uma assistência técnica que faz o agricultor consumir o produto dele. Então, esses grandes agricultores têm acesso à assistência técnica, agrônomos e tudo mais, porque adquirem esses produtos dessas grandes empresas transnacionais. Se eu te falar quantas empresas de agrotóxicos existem no mundo, você cai para trás. 95% da produção de agrotóxico no mundo é feito por 4 empresas só. Então, quer dizer, não vou entrar nesse detalhe, mas do mundo, hein? Não falei do Brasil. Então, são essas grandes empresas que provêm assistência técnica para o grande agricultor. E o pequeno, como não tem dinheiro para arcar, né, ou não compra no volume que essa grande empresa julga satisfatório para ofertar um agrônomo dando alguma assistência técnica para ele, fica ao léu, fica abandonado, sem ninguém. E aí a importância de uma política de extensão rural pública, né? Porque senão, quem vai produzir alimento para nós? Quem é que vai produzir água? Quem é que vai produzir ar? Né? Então, é fundamental, é isso que o nosso estudo indica, né? A relevância de uma política de extensão rural pública, que trabalhe com esses agricultores familiares, mas não no sentido de fazer eles produzirem usando aquele modelo baseado no agrotóxico, né, no adubo químico, como bem falou o Sérgio, que degrada o solo, como ele bem viu lá em Garça. Né? Nós estamos numa agricultura que produza alimentos saudáveis, utilizando os próprios serviços providos pela natureza. Isso a gente chama de agroecologia. Precisamos de uma agricultura que se baseie no conhecimento ecológico para produzir os alimentos. Porque, como eu falei, ao meio ambiente, né? Exato, como eu falei no início, João, só para já encerrando, né, o principal elemento já está disponível, que é o sol. Né? Aí, por exemplo, nós podemos ter o provimento de nitrogênio, plantando o que a gente chama de espécies leguminosas, que são espécies de plantas, né, que retiram o nitrogênio do ar, né, em conjunto com bactérias, que retiram o nitrogênio do ar e disponibilizam para as plantas alimentícias. Então, quer dizer, nós temos uma série de conhecimentos, eu vou chamar aqui de tecnologias ambientais e ecológicas, que precisam ser transmitidas para esses agricultores. Né? E esses agricultores têm muito conhecimento também que precisa ser compartilhado melhor entre eles. Então é isso que a gente defende, João, um acesso a uma política de extensão rural pública baseada em princípios agroecológicos. Bom, você citou aí políticas públicas que atendam o pequeno agricultor para que ele continue o seu trabalho. Sérgio, você você faz parte de um grupo de vanguardistas, né, que começou esse trabalho da agricultura familiar. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem alguma política pública de atendimento a esse grupo de pessoas, estimulando, por exemplo, dando sementes para você começar a plantar alguma coisa na sua casa? Existe algum tipo de incentivo municipal para que você realize esse trabalho, já que você faz parte da Agenda 2030 da ONU, né? Nós temos problema com o seu som. Se você ligar o microfone, aí nós podemos ouvi-lo. Vamos lá? Está dando para ouvir agora? Claro que sim. Vamos lá. Eu vou sugerir aos dois convidados, deixe o microfone já ligado. Se der problema de som, a gente avisa. Tá ok. Bom, eu vou te falar qual é a nossa história, porque
de 10 anos, o ano que vem a Horta Comunitária da Saúde vai fazer 10 anos, né? E é uma batalha, rapaz, você conseguir alguma coisa do poder público. Mas eu acho que isso não é só com a gente aqui, nesse movimento urbano. Eu já morei no interior a minha vida inteira, com meu pai, com meu sogro. Os japoneses são todos praticamente agricultores, né? Porque eles foram levados na imigração para lá e tiveram que se virar de várias formas. Então, lá também é a mesma coisa, esses empréstimos que saem a juros até mais altos, não tem uma política pública feita para isso, tá? E nem aqui também. Então, nós estamos devagar fazendo essa construção. Hoje, já existem programas do qual eu participo na Comusan e outros setores da Prefeitura Municipal e até do Estado, em que a gente está conseguindo uma ideia assim, mais clara do que o poder público realmente vai poder investir e ajudar. Então, a Prefeitura tem um programa hoje de chegar a 400 hortas aqui na cidade de São Paulo, na cidade, né? Porque elas viram a importância dessa agricultura familiar, essa produção familiar, e uma maneira de tem que criar polos. Então, a gente criou um polo gigantesco em Parelheiros, nós criamos um ponto de venda aqui através desse movimento de dar importância do porquê que você tem que pagar um pouquinho mais caro na comida orgânica, né? É isso que eu ia te perguntar. A comida orgânica é um pouco mais cara. Quem está nos ouvindo fala, tudo bem, eu quero fazer essa escolha. Eu, por exemplo, resido na Zona Norte. Então, tem uma feirinha de produtos orgânicos no fim de semana no pátio de um shopping da Zona Norte. Também frequento o Parque Fernando Costa, que é mais próximo de onde o Frank mora, que é ali, Lapa, Vila Leopoldina, por ali. Também tem uma feirinha. E eu sinto realmente os produtos um pouco mais caros que os normais. Tendo políticas públicas, incentivo, né, da parte do governo, seja municipal, estadual, esse preço poderia cair? Claro. Eu acho que cai, mas naturalmente. Por que ele é mais caro? Porque você tem que fazer todo o processo agroecológico, lidar com resíduo, fazer a compostagem, né, gerar o seu próprio adubo, e dessa forma você cria uma conexão com a natureza, trata da água, né? Você consegue entender todo esse processo e você vai, por exemplo, estar criando um jequitibá rosa gigantesco lá na sua propriedade. Então você vai estar dando vida ao ecossistema como um todo. Então tudo isso faz parte, vai ter custo, né? Não dá para só comprar um pacote ali, escolher o mais barato do mercado e sair jogando, e aquilo está matando tudo. E ficar mais dependente ainda de tudo isso, e a indústria estudando como que ela vai ganhar mais, e etc. Nós temos que olhar para a natureza. Como que é o processo de há milênios de anos atrás? A natureza já está há milênios. Nós estamos chegando, essas indústrias estão chegando agora e querendo evoluir em pouco tempo, lucrar muito, né? Então, esse é um lado que a gente tem que desacelerar e tentar entender. Quando a gente nós criamos 2 feiras, ponto de venda aqui na Zona Sul, uma no Ibirapuera e outra na Saúde, onde tem a Horta Comunitária da Saúde. São pontos de venda que ajudam o produtor. Então, quando a gente fala em permacultura, nós temos que olhar para a finança também. Precisa lidar, não é só com quem vai consumir, é com o produtor. Você tem que ter essa preocupação geral, a cadeia inteira, né? Porque o Ricardo levantou isso também, né? Quem são as pessoas que produzem esse alimento? Exatamente, eles são invisíveis. O pessoal hoje da cidade acha que leite dá em caixinha, tomate dá em gôndola de mercado, alface dá em barraca de feira, e eles não entendem daí para lá. Precisa começar a entender. Então, a educação ambiental, eu acho que desses movimentos todos, várias hortas comunitárias estão fazendo, vários coletivos estão fazendo, é uma semente de transformação, no sentido de que, ele tem que contribuir com isso também, não ficar reclamando do preço, porque ele está comendo veneno, ele está matando a vida e ele está se extinguindo. Você está chamando a atenção para um outro aspecto importante, a qualidade do que você consome, né? Exatamente. O preço, esse tomate é mais barato do que o alimento na feirinha de orgânicos, mas o orgânico não tem agrotóxico. E que impacto tem isso na sua saúde? E depois de anos, as pessoas falam, agora eu estou com esse problema de saúde, mas não viu que estava consumindo um produto que não tinha aquela qualidade. Franklin,
Já nós estamos mais na metade do nosso programa. Essa conversa está tão interessante. Eu não sei se o ouvinte está gostando, mas eu estou gostando muito de conversar com o Ricardo e com o Sérgio. Você tem aí os destaques da notícia do site do Observatório, que depois eu vou repercutir com o Ricardo uma informação. Sim, João, eu acredito que o ouvinte deve estar gostando, que eu também estou gostando bastante. Eu acho que tem muita informação importante e esclarecendo, né, essa questão, por exemplo, que foi abordada dos orgânicos, que é a pergunta que todo mundo faz. Se é orgânico, não tem que comprar adubo, por que é, né, ou digamos, não tem que comprar agrotóxico, por que é mais caro, né? E aí a explicação que o Sérgio deu está muito de acordo aí, acho que esclareceu bastante. E eu quero fazer um convite, Joel, a todos e todas, para visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 13 em numeral, e lá vai encontrar uma série de matérias que tratam fundamentalmente dos direitos humanos e também de questões ligadas à cidadania. Entre as matérias mais lidas, nós temos uma que diz: Instituto Horas da Vida realiza exposição sobre diabetes em São Paulo. É muito importante essa exposição porque fala de um mal silencioso, né, que é o diabetes, né, assim como a hipertensão, que você só vai perceber às vezes tarde demais, né, ou dificulta o seu tratamento. Então é importante isso para conscientizar as pessoas e ficarem muito atentas com relação à sua saúde e com relação ao diabetes. Outra matéria que tem também bastante leitura no nosso site é uma que trata da princesa da Noruega que é ameaçada por namorar um homem negro e vai deixar a monarquia. Olha só, o pessoal fala em racismo no Brasil, né? E a gente vê que outros países que são ditos tão evoluídos como a Noruega também sofrem com essa questão do racismo, né? Inclusive a partir da família real norueguesa, né? Então essa é uma matéria também que está sendo bastante lida. E a matéria que eu quero dar um destaque especial hoje, Joel, ela fala sobre 1 em cada 150 pessoas no mundo vive em situação de escravidão. É uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia e que diz o seguinte, que em todo o mundo uma pessoa em cada 150 vive em situação de escravidão moderna, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, agência especializada da ONU. O número total de pessoas escravizadas no mundo é de 50 milhões. Olha só o absurdo, 50 é muito mais que a população de inúmeros países, né, que vive em situação de escravidão. O que é essa situação? A situação de escravidão moderna é um termo abrangente que descreve a exploração de pessoas por meio de práticas que incluem o trabalho forçado, servidão por dívidas, quando as pessoas são forçadas a ter que trabalhar para pagar certas dívidas, e a escravidão baseada na descendência, quando as pessoas nascem na escravidão e são tratadas como propriedade, um casamento forçado e servidão doméstica. Mas os detalhes estão nessa matéria, que eu convido a todos e todas para lerem, e avisando que essa matéria, como as outras, também contam com o recurso de audiodescrição, que ajuda muito as pessoas que possuem deficiência visual para obterem o conteúdo que está no nosso site, Joel. Muito bem. No Brasil, apenas 0,7% das propriedades têm área superior a 2.000 alqueires, mas somadas elas ocupam quase 50% da zona rural brasileira, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu tenho mais 10 minutos de programa, Ricardo, mas eu quero que você comente essa informação. E tem outra aqui. No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 34% da produção de arroz, o que evitou que o impacto da crise fosse ainda maior durante a pandemia, né? Well, é muito simples, né? O Brasil tem essa herança colonial, né? Assim, em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, né, e se apropriaram dessa terra cheia de índios, naquela época, uma floresta, tudo, e puseram a cana-de-açúcar, né? Então, quer dizer, já começa com aquilo que a gente chama de plantation, né? Uma monocultura em grande escala, baseada em mão de obra escrava. Viu, Frank? Está desde lá já isso aqui na nossa história, né? Ainda mantém. E para exportação, esse modelo ainda, ele ainda com poucas diferenças, novas nuances, mas ele se mantém. Então, o Brasil é o país um dos países do mundo com maior concentração de terra. É inimaginável você falar olha, eu estou na Europa agora, aqui, né? Você falar propriedade de 100 mil hectares, como existe. Você está falando de onde, Ricardo? Eu estou na Itália, estou em Pisa nesse momento. Está em Pisa. Vim aqui estudar um pouco com os agricultores familiares daqui.
o edifício inclinou mais? Ainda está torto. O pessoal era ruim. Está mais inclinado? Era ruim de serviço. Quando eu fui, ele já estava quase assim, mas... Mas é isso, é incrível como o Brasil ainda mantém essa herança, né, de super concentração de terra. É um dos pouquíssimos países que mantém essa herança, sabe? Isso a gente não encontra por aí. E como você bem falou, né, esses grandes latifúndios produzem o que a gente chama de commodities para exportação. Há 500 anos a gente exporta commodities agrícolas, era o café, já foi a cana, né? O açúcar, perdão, depois o café, agora a borracha, agora é a soja. E a gente ainda continua reproduzindo o mesmo modelo, sabe? Achando que isso traz benesses para a sociedade, né? Que traz coisa boa, né? Se trouxesse tanta coisa boa, não precisava de tanta propaganda do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, todo dia na TV, né? Se fosse tão bom, não precisava fazer tanta propaganda, né? Porque a gente sabe que não é. A gente sabe que eles criam grandes histórias, tal, falam, eu não sei quantos por cento do produto interno bruto é balela. Né? Infelizmente, a gente exporta. Só uma informação muito rápida, já. Um container de celular, todo mundo tem celular. Um container é um caminhãozinho pequeno, tá? Caminhão pequeno, vale muito mais dinheiro do que um navio que dá 20 mil toneladas de soja. Então, a gente exporta coisa de baixo valor agregado ainda, sabe? É isso que o Brasil faz. E produzir alimentos, produzir coisa saudável, agregar valor no campo, quem faz é a agricultura familiar. Mas essa, infelizmente, no Brasil, historicamente, é muito pouco apoiada, né? Seja por essa extrema concentração de terra, de recursos naturais, de riqueza, na mão de tão poucos, né? Então é isso, Joel. Essa infelizmente, ainda a nossa realidade social aqui nesse país. Frank, como caminhando para o final do programa, eu queria o seu destaque final, algum comentário ou pergunta aos nossos convidados. Joel, eu queria fazer uma síntese, né? Acho que a gente pode sintetizar a conversa que nós tivemos aqui com o Ricardo e o Sérgio hoje da seguinte forma: valorizando a agricultura familiar e também os produtos orgânicos, nós estamos valorizando, de mais nada, a nossa saúde. Pense nisso, né? Às vezes você acha que está economizando no seu bolso, mas no supermercado, mas está gastando na farmácia. Então, comece a pensar em valorizar a agricultura familiar, assim como os produtos orgânicos. Sérgio, eu quero o seu destaque final. Parabéns para essa iniciativa. Eu estou vendo que já há algum tempo você está na estrada, né? Fazendo agricultura familiar, estimulando as pessoas, inclusive utilizando alguma coisa que faz parte da memória nacional, que é o futebol, né? Para agregar mais pessoas, né? A essa causa fundamental para o futuro nosso, que é a agricultura familiar. O que mais importante você gostaria de deixar registrado para fechar a sua participação no nosso programa? Olha, eu agradeço muito o espaço e eu gostaria de dizer que um dos resultados mais importantes que a gente tem obtido em cima dessas ações, que a gente diz, quando nós estamos plantando alimento para segurança alimentar, florestas, né, nós estamos plantando consciência e plantando pessoas. Então, o principal objetivo de você tornar uma meta de tornar uma cidade sustentável é fazer essa transformação na consciência das pessoas, porque a gente deixou de ter essa conexão com a natureza, achando que a natureza faz parte da gente, ao contrário, nós fazemos parte da natureza. Então, eu acho que esses novos estudos, os arquitetos têm que ser sustentáveis também, porque não é para destruir tudo, para começar a construir do zero. Então você consegue pensar de uma maneira assim, e nós estamos voltando para trás no tempo, e temos que voltar mesmo, temos que desacelerar e repensar tudo de novo. Então acho que o mais importante é plantar pessoas para mim. Muito importante, muito legal o seu destaque final, Sérgio. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente incentivar sobre nós que moramos nos grandes centros urbanos aqui, né, em São Paulo, e temos uma péssima qualidade de vida e consumimos produtos de baixa qualidade. Ô, Ricardo, eu quero o seu destaque final. Não falamos do seu livro, da necessidade de que a agricultura familiar, a propriedade familiar seja biodiversa. No livro tem uma série de coisas que nós vamos programar com calma para você voltar aqui e falar, direto aí da Itália, um pouco distante. Vai ficar muito tempo estudando aí?
Eu fico, na verdade, até o final de abril, né? Maio eu retorno. Quem sabe aí você volta da Itália, se não aqui de São Paulo, mais perto da gente. Claro. O seu destaque final, que mais importante você gostaria de deixar registrado. Inclusive, fique à vontade para citar o teu livro. Eu acho que o livro a gente comentou um pouco, né? Como eu falei, está disponível nas principais, depois no Google, está na Amazon, está no Google, está no Google Play, então, Agricultura Familiar e Políticas Públicas no Estado de São Paulo, organizado por mim, pela professora Vanilde Esquerda e pela professora Regina Camargo. Mas eu gostaria, depois que o Sérgio comentou, né, fica até difícil a gente falar, né, que sabedoria, né, formar pessoas, eu acho que é isso, se a gente não forma pessoas, as pessoas ainda vão continuar pagando R$3 na lata de Coca-Cola e achando caro o ovo orgânico. Eu achei mais caro na cidade de São Paulo, você paga R$1,50 o ovo. Então, quer dizer, ele acha ótimo pagar R$3 na Coca-Cola, mas para comprar 2 ovos ele acha caro. Mas eu quero deixar registrado aqui que eu defendo, na verdade, uma agricultura que produza alimentos saudáveis, que produza ar, que produza água e que produza tudo isso para a população, para as classes populares também. Então aqui a gente tem que deixar muito claro que o alimento saudável tem que ser acessível para todas as classes sociais, principalmente para as classes populares, né, que tem maior demanda por saúde, tem pior acesso à qualidade de saúde e tudo mais, né? E aí nós temos hoje alguns exemplos ocorrendo pelo país, né? Então, nós temos, por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que tem se reestruturado no sentido de produzir alimentos saudáveis para as classes populares. Nós temos exemplos aí como dessas hortas urbanas, como o Sérgio bem mencionou, que também tem alguns estudantes dedicados a isso, ou o próprio movimento por habitação, que o Boulos, na cidade de São Paulo, tem coordenado, tem adotado a agenda das hortas urbanas e da agroecologia. Então é isso, nós queremos formar pessoas que saibam da importância do alimento, que saibam que produzir alimento não é fácil e que é fundamental produzir alimento saudável, que produza também serviços ecossistêmicos, produza ar, produza água. É isso. Formar pessoas para um novo Brasil que começa a partir de janeiro. Muito obrigado a você, Sérgio, e a você, Ricardo. O Brasil ODS, um programa do Observatório Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Ricardo Bossato, que é professor de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, Sustentabilidade na Gestão Ambiental, ambos da Universidade Federal de São Carlos. Sérgio Chiguieda, agricultor ambientalista, regenerador socioambiental e co-criador da Horta Comunitária da Saúde. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.